Olá, esse é o 31º dia dos 50 dias que estamos buscando transformação pela oração. Hoje vamos ouvir a história do Carlos Eustáquio. Ele já nos contou como Deus cuidou dele quando nenhum médico conseguiu identificar sua doença. Hoje ele vai nos contar sobre como Deus o usou para levar a verdade da salvação a uma amiga. Após esse belo testemunho, vamos estudar a oração de Jabes, que teve coragem de pedir as bênçãos de Deus em uma oração curta e simples. Eu sou advogado já há alguns anos, e como advogado eu sempre tive a rotina de não frequentar o fórum nas sextas-feiras. Uma, que o fórum nas sextas-feiras não tem audiência. Os juízes não marcam audiências no fórum na sexta-feira, só em casos excepcionais. E eu reservava as sextas-feiras para poder organizar o meu escritório, fazer algumas consultas na internet com relação à jurisprudência, com relação aos tribunais. Quando eu comecei a funcionar pela Procuradoria do Estado, eu tive a necessidade de abrir uma conta bancária dentro do fórum, na agência bancária do Fórum do Banco do Brasil. Nessa agência, é uma agência que funciona só para funcionários e advogados. Mas pelo número de advogados e funcionários do fórum, ela é bem frequentada. Ela tem um volume de pessoas muito grande. E uma dessas caixas que trabalha ainda nessa agência, de nome Selma, eu comecei a pegar muita amizade com ela e também com todos os outros caixas ali, pela frequência que nós tínhamos ali. E ela me falava muito sobre a palavra de Deus, que ela tinha muita dúvida com relação a que igreja frequentar, em virtude da grande número de denominações que existem. Então ela se queixava muito com relação a isso, porque ela não tinha certeza de que igreja frequentar. E eu, já adventista, eu pegava sempre os folhetos da igreja e apresentava para ela e falava da igreja adventista para ela, conversava com ela sobre a igreja adventista. E assim foi se passando o tempo. Até que num determinado momento, numa sexta-feira, eu fui obrigado a ir ao fórum para resolver alguns problemas. E também tive que passar no banco, no fórum, nessa agência do banco, que existe dentro do fórum. Estive na agência, tirei a minha senha, existe o biombo, onde você não consegue ver os caixas, sentei e fiquei aguardando ser chamada a minha senha. Quando chamou a minha senha, apareceu o número do caixa, o caixa número 3. Eu peguei, me dirigi, saí do biombo e fui até o caixa 3. O caixa 3 era essa Selma, que era essa minha amiga. Quando eu me dirigi ao caixa, ela olhou para mim e eu percebi que tinha alguma coisa diferente com relação a ela. Ela estava muito emocionada, abriu um sorriso largo e farto para mim e disse para mim que na noite anterior ela tinha feito uma promessa para Deus. Ela tinha feito um pedido a Deus. O pedido dela era para que Deus a orientasse qual era realmente a igreja que ela deveria frequentar. E como eu falava muito da igreja adventista, ela disse que se eu fosse no caixa dela, naquela sexta-feira, me dirigisse ao caixa dela, ela saberia que essa era a resposta de Deus e que ela iria frequentar a igreja adventista. Quando ela me contou isso, com lágrimas nos olhos, eu também fiquei muito emocionado com relação a isso. E eu entendi que Deus estava me usando naquele momento para poder resgatar uma pessoa. E eu vi também a minha responsabilidade, não só com relação a ela, mas também com relação a todos os nossos irmãos, sejam aqueles próximos como aqueles também que não têm contato conosco. Nós devemos procurar e devemos resgatar para o serviço de Deus. Ela hoje, ela frequenta a igreja adventista do centro. Eu tenho conversado muito com ela, sempre que eu vou ao banco eu converso com ela. Ela diz que está muito contente com a igreja adventista e ela está avançando nesse crescimento para o caminho que leva até o Pai. E eu fico muito agradecido por Deus ter me usado para poder chegar até essa pessoa, para que ela tivesse conhecimento da palavra de Deus e fosse salva no caminho de Jesus Cristo.
É muito bom estar com você mais um dia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco com você. Um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. Penso que você já ouviu essa frase. Ela é atribuída a Andy Warhol, um empresário, pintor e cineasta norte-americano. Ele teria dito esta frase na década de 60, antecipando um fenômeno que vemos acontecendo a cada dia com mais frequência. Uma pessoa anônima ganha certa notoriedade de maneira repentina, por vezes devido a algum escândalo, programa televisivo ou fato de grande cobertura na mídia, como o caso dos fenômenos da internet. Como a fama vem de maneira repentina, essas celebridades têm dificuldades de se manterem durante muito tempo, muitas vezes voltando ao anonimato da mesma maneira que saíram dele. 15 minutos de fama. Bem, ele por muito tempo passou por desapercebido. Poucos ou quase ninguém haviam ouvido falar sobre ele. Porém, um livro a respeito de sua vida, ou melhor, acerca de sua oração, trouxeram aos holofotes Jabes. No ano de 2000, Bruce Wilkinson lançou o livro A Oração de Jabes, alcançando a bênção de Deus. Wilkinson desenterrou das folhas do Antigo Testamento 2 versos, 2 únicos versos que resumem a vida de um homem. Você não vai ler sobre Jabes na Bíblia além dos versos 9 e 10 de 1 Crônicas 4. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como a sua mãe havia sofrido muito para trazê-lo ao mundo, decidiu colocar um lembrete que ele carregaria por toda a sua vida. O seu nome seria Jabes, que literalmente significa dor. Ele provavelmente viveu no momento em que Israel estava expulsando os cananeus da terra, que o Senhor havia prometido a eles. Aparentemente, a vida de Jabes não era fácil, porém ele se cansou de tudo e decidiu fazer alguma coisa para melhorar a situação. Ele decidiu orar ao Senhor. Deus atendeu a sua oração e ele se tornou o homem mais bem-sucedido de sua família. Você está cansado de sua vida? Quem sabe você acha que o seu nome deveria ser Jabes, pois não existe palavra melhor para resumir você do que dor. Deseja uma mudança, uma guinada em sua vida? Então você precisa orar como Jabes, para que Deus possa realizar o milagre. A oração de Jabes é composta de pelo menos 4 petições. Em primeiro lugar, ele clama por bênçãos. Tomara que me abençoes. Ele pede para ser abençoado. O que seria uma bênção? Bem, bênção é um presente específico de Deus para um momento específico e uma finalidade específica para trazer benefícios à vida. Você pode perguntar, mas pastor, não seria errado orar por bênçãos para a minha vida? Claro que não. Você acha que nós deveríamos orar por maldições? Deus quer que os seus filhos sejam abençoados, prósperos. Já a segunda parte da oração foi que Deus alargasse suas fronteiras. Como provavelmente ele estava vivendo no período da expulsão dos cananeus da terra prometida, ele orou para que Deus auxiliasse nesse processo. Porém, poderíamos dizer que ele estava orando para que Deus tirasse as limitações da sua vida. Ele estava cansado das barreiras, daquilo que impedia o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ele não queria ter mais limitações, aquilo que o prendia para baixo. O terceiro pedido de Jabes foi que a mão de Deus estivesse com ele. Ele suplicou para que a destra fiel de Deus o acompanhasse, onde ele estivesse. Que suas ações, palavras, pensamentos e decisões pudessem ser guiados por Deus. Ele abriu mão de sua vontade, de seus planos e suplicou que Deus tomasse a direção de sua vida. A quarta súplica foi, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Senhor, eu já sofri o que tinha de sofrer nessa vida. Por favor, me dê um descanso, me traz a paz, me livra da aflição.
Que oração, que súplica. E o mais lindo de tudo isso é que Deus ouviu a prece de Jabes e a sua vida foi mudada. Quem sabe chegou o momento de ter a sua vida transformada. Chegou o momento de suplicar por bênçãos, de clamar para que Deus retire os limitadores, as barreiras da sua vida. Chegou a hora de buscar a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, de lutar em oração para que Deus o proteja de todo o mal. Você está preparado para fazer esta oração? Se sim, ore agora. Clame na certeza que a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.